Alô pessoal, vou continuar aqui o react que eu havia prometido a respeito do Boca Torta. E agora eu estou no ponto aqui, estruturas das argumentações do Olavo de Carvalho e as plataformas digitais. Olavo de Carvalho, eu estou lendo aqui o texto aqui que ele publicou no site aqui do pstu.org.br. Quem foi Olavo de Carvalho, as raízes de sua influência. Então, Olavo desenvolveu um método e uma forma de propaganda sumamente eficaz, sobretudo para as plataformas audiovisuais. Isso aí eu concordo, em particular, pelas seguintes características. Meu filho, parece que você não sabe ou sabe pouco, finge que não sabe sobre a história do Olavo de Carvalho, porque ele, até devido à sua desvinculação às instituições, e muito bem, digamos, necessária, vamos dizer assim, por causa devido ao marxismo, né, estrutural nessas faculdades. Eu tive experiência aí tô na minha segunda faculdade, não o segundo curso, mas eu troquei de faculdade justamente pelo excesso de doutrinação, e aí também eu estou encontrando problema na particular, porque devido ao contingente, né, de professores formados pelo método Paulo Freire, então ele fez muito bem de ter trocado. Aí continua. Suas teses apresentam uma estrutura interna que as torna passíveis de serem apresentadas rapidamente. Podem ser expostas de forma compreensível em poucos minutos. Nem todas, tá? Nem todas. A não ser que você tenha visto alguns vídeos aí mais de chacota ou de algum escárnio, ou até mesmo de react a alguns enfrentamentos, né? Diz que ele sempre foi atacado desde a época do Orkut e tudo. Essa estrutura possibilita que as teses sejam repetidas 1, 2, 3. Depende, né, filho? Se você carregar o vídeo para tentar entender, realmente, se você for entender, dependendo do vídeo, da aula que a gente estiver dando, você vai ter que clicar mesmo 1, 2, 3 mil vezes, assim como todo vídeo de filosofia, né? Mas como você só tem formação em marxismo, né? Eu puxei a ficha lá e eu vi que você só conhece o marxismo, então tudo que fuja desse marxismo, não diz marxismo, é coisa rasteira mesmo, é aquela bolha fechada de pensadores, ou o próprio Marx, ou discípulos do Marx, das ideias do Marx, né, de forma meio que aprimorada ou evoluída, sabe? Os vídeos distintos agregados de 1 ou 2 fatos novos que supostamente a corrobora. É uma estratégia de manipulação mental pela repetição contínua. Não. Repete quem quiser e segue a ideia quem quiser. Você vai repetir justamente porque você não entende, sabe? Aí com certeza vai repetir. A formulação da tese traz dentro de si a antídoto contra todas as possíveis refutações. São refutáveis em sua própria estrutura. Vemos então a estrutura em questão. Então eu vou dar uma pausa aqui para mim continuar aqui e depois voltar com a síntese, senão vai ficar grande o vídeo e desnecessário, né? Ele segue numa agressão branda aqui, né, em lítodes aqui, eufemismos nessa agressão branda, quando ele diz, por exemplo, abre aspas, pois as teses em geral jamais podem ser rigorosamente, a tese não pode ser demonstrada, pois seu núcleo central é atuante e sempre uma organização secreta, seu núcleo central e atuante é sempre uma organização secreta e clandestina e conspirativa. Por exemplo, Partido Comunista, PT, Folha de São Paulo, os globalistas, daí por diante. É aquela ideia também de não sei, logo não existe, né? Então, tipo, para um comunista, para o peixe que não enxerga a própria água, primeiro que Partido Comunista é uma forma simbólica, né? Apesar de Marx ter escrito até mesmo manifesto Partido Comunista, na verdade é uma ilusão de engodo para atrair, é uma isca, né? Porque do socialismo não passa, ou seja, ou porque a sociedade não está preparada e jamais estará preparada para fazer um paraíso na Terra, ou pela força do Leviatã, que nunca abrirá a mão
do seu controle, sabe? O PT, todo mundo sabe dos escândalos do PT, quem não sabe vive em outro planeta, e o Foro de São Paulo, que já foi desmascarado zilhões de vezes, sabe, suas intenções. Eu mesmo estudei numa instituição que eu não vou falar o nome, e faz parte de uma das ideias do Foro de São Paulo, que é de colocar esse tipo de instituição específica em cada país. Vamos dizer, tem uma no Brasil, uma no Paraguai, uma na Argentina, uma no Uruguai e daí por diante, para poder fazer os intercâmbios. Só que esses intercâmbios é mais para divulgação do Brasil, ou seja, com a negação do EUA, dos Estados Unidos, o que sobrou do continente americano de, entre aspas, superpotência, né, ou potência emergente, ou potência, digamos, é propriamente o Brasil. E essas, que é assunto de outro tema, né, esses países aí de origem indígena, que meio que se assemelham, digamos, em sua base, com essa ideia comunista de viver, a questão também daquela ideia de, não só da ideia da USAL, mas o Simão Bolívar mesmo, dessa união da América Latina, para poder fazer tipo uma OTAN ou algo do tipo, sabe? Ou assim como a União Europeia dentro da América Latina, então que nunca foi para frente, graças a mudanças de conjuntura, mas que em determinado momento se alinharam, né, no governo Lula, e não por acaso, será que por coincidência se alinharam? E os globalistas, que é mais que evidente, quem quiser procurar também é mais que evidente. Então, diminuir a ideia do filósofo dizendo que é conspiração é ficar para um estudo sistemático e patético do Marx, só para ganhar engajamento, né? Ou seja, dentro da esquerda, essa bolha é o que se tem de suprassumo do pensamento. Então, todo aquele que souber a respeito, se que quem é católico, quem souber sobre o Evangelho e o Catecismo, fica, digamos, à frente ou em destaque. Quem souber também sobre os livros de Marx e seus seguidores também ganha destaque e popularidade, isso que cada um desses quer, né? Ninguém quer, no fundo, ser um peão nesse tabuleiro. Aí tomamos, por exemplo, as Farc participaram do Foro de São Paulo, o PT também, as Farc estão envolvidas no tráfico de drogas, logo todos financiados pelo tráfico de drogas, e o objetivo é destruir a família e os valores cristãos ocidentais, como generalização das drogas. Eu convido qualquer pessoa que quiser verificar isso aqui, primeiro verificar o que trata das Farc, o que as Farc tem com o Foro de São Paulo, está tudo na internet. O que a Farc tem com o PT, o que esse conjunto aqui do socialismo, por que ele é, cara, qualquer idiota sabe disso, qualquer aluno básico, não só do Olavo de Carvalho, mas de qualquer pensador que não seja esquerdista sabe que é necessário destruir os cristãos, porque os cristãos geram conservadores geram famílias conservadoras consomem, digamos, material, né, principalmente o direito romano, né, e a filosofia grega, consome mercadorias do Ocidente, e isso é tudo aquilo que a esquerda abomina, né? Não é possível demonstrar rigorosamente o nexo entre uma coisa e outra. É possível sim, meu filho, basta dar um Google aí. Pois tal nexo emana do núcleo secreto do Foro de São Paulo. Eis aqui uma tese geral, decadência da instituição da cultura brasileira tradicional como produto de ação que se da orquestra pelo Partido Comunista sob a estratégia de marxismo cultural. Não, a escola de Franco, isso é declarado, cara. Você está querendo ocultar o quê? Essa é a pergunta, você está querendo ocultar o quê? Isso daí é mais que declarado, é mais que evidente. Pega lá, estuda Antônio Gramsci, entendeu? Estuda lá, estudar da escola de Frankfurt. Isso daí é até o próprio Paulo Freire mesmo, assim, seria tipo um Gramsci, uma espécie de Gramsci tupiniquim. Eis a demonstração da tese, são listados mais casos que atestam a barbárie cultural brasileira, incluindo a academia e tal. Eu estudei na academia e
comprovo essa ideia. Você não comprova aquele que aplica, ou seja, o peixe não consegue enxergá-lo. Novamente, o nexo entre uma coisa e outra não pode ser demonstrado na sua cabeça, né? Que é tapada, pois o agente é um partido clandestino que implementa o modo conspirativo dessas ações. Qualquer uma dessas teses podem ser apresentadas de modo compreensível em 2 minutos ou menos. Para demonstrá-las, deveríamos, por exemplo, apresentar documentos em que o PT, ou Folha de São Paulo, criou uma estratégia hegemônica cultural. Lógico que isso daqui, em documentos, é mais difícil de conseguir, a não ser que você seja um dissidente. Seus organismos dirigentes, como quanto ela foi aprovada, responsável pela sua execução, principalmente como foram de fato executadas de modo assim enraizado na sociedade inteira. Meu filho, você não consegue provar, nem consegue não provar. Você levanta suspeita devido às evidências, ou seja, os fatos falam por si, ou a soma das evidências, mesmo que digamos, exteriores, falam por si. Eu não sou um especialista dessa investigação do Foro de São Paulo, isso foge do meu campo, assim como foge do seu. Como você diz que não é evidente, mas você também não prova essa falta de evidência. Nada disso pode ser rigorosamente demonstrado, pois trata-se de algo organizado e implementado secretamente. Então, eu desafio qualquer leitor que estiver lendo esse artigo aqui a fazer uma busca, que a única coisa que ele vai precisar é um pouco de paciência e vontade. No entanto, diante dessa tese, 1 milhão de fatos vai ser arrancados contextos usados como evidência. Também é um ataque também, né? Colocando em descrédito autor como petistas que escrevam sobre o Gramsci. Eu vou fazer vídeo sobre o Gramsci também, assim como estou fazendo sobre... Um amigo meu, um economista também, falou sobre a religião de Marx, que Marx era contra a religião. Aí eu comprei aqui um livro aqui até bem extenso sobre Marx e do Karl Marx e Friedrich Engels sobre a religião, os artigos, um punhado de artigos dele, fora o Capital. Eu vou fazer também mas se bem que vou fazer sobre o Gramsci, mas vou deixar claro que tanto quanto o Capital, esse Gramsci aqui é um livro bem extenso, tá? Então, se não me engano aí, deve beirar aí 1000 páginas, se bobear até passa disso. Autores espaços, assim como você que estudou só o marxismo, o que impediria o Olavo de Carvalho de estudar o marxismo como uma perspectiva de tentar encontrar marxismo e marxistas, que eu estou falando, não só o próprio Marx, mas Gramsci, para tentar encontrar o conteúdo das suas obras. É engraçado que nas suas obras eu não vi nada referente a Gramsci, então, digamos, é um leigo tentando falar, que o cego tentando ensinar o outro a caminhar. Desconectados que tipo cultura social ocidental, evidências da decadência cultural brasileira. Esse é um fato, não precisa ser mais demonstrado. Ele conseguiu antecipar esse fato que hoje em dia se tornou evidente. No ensino básico ou superior, eu estudei no ensino básico na época, digamos, entre 80 e 90, voltei para o ensino básico de forma atrasada também, depois dos anos 2000, sabe? Depois de 2010, em especial, acho que 2016, se não me engano. E realmente a influência marxista, que foi ela que me levou a ter gosto pela filosofia, para justamente investigar aquilo que me era apresentado, ou que se recusavam a me apresentar. Ideias associadas ao marxismo e assim por diante. Tá, isso aqui é mais que evidente, tá? Isso aqui é mais que evidente. Com a tese da cabeça repetida 1000 vezes, eles que têm essa ideia de repetir 1000 vezes, cara. Eles que pegam ali o conceito de fake news da KGB e repetem como se fosse culpa. Eles pegam a narrativa por antecipação, porque eles sabem que se eles se anteciparem, a esquerda naturalmente discordará e defenderá o justo oposto. Dificilmente ela concordará, até por birra, né? E eles fazem dessa forma a direita ser culpada sem ao menos ter culpa.
lembra daquele professor ou professora com simpatias marxistas, daquele artigo esquerdista que deu da imprensa? Não, filho, ele estudou, se não me engano, mais de 30 ou 40 anos sobre o tema. Ele não, assim como eu também estou aprendendo a estudar aos poucos, sabe? Diferente de você que só estudou Marx, nem os autores marxistas. 1 milhão de fatos convertem-se em evidência e teses jamais demonstradas. Quantas vezes você quer que ele demonstre essas teses? Quantos livros ainda faltam para ele demonstrar essas teses? Quantos livros você leu dele para chegar à conclusão que ele não demonstrou essas teses? É uma pergunta. Fatos ordinários e comuns transmutam-se imediatamente na materialização objetiva das teses de Olavo de Carvalho. Vou dar uma pausa aqui, vou tentar resumir mais um pouco, senão ficar grande demais. Vamos lá. Parece que o nosso filósofo, ou corrigindo, doutor em filosofia, que é o livro histórico dele, não faz por ironia, né? Esconde por ironia e malícia ou desonestidade intelectual as coisas que ele mesmo sabe, só para colocar em descrédito o Olavo de Carvalho. Por vezes até o agente é clandestino e secreto, não apenas a sua ação. Cabe perguntar como a estratégia de dominação cultural de destruição da cultura ocidental foi implementada desde os anos 1970. Todo mundo sabe aí sobre a questão do... Teve maio de 68, uma tentativa e avanço da destruição do que se tinha como cultura, avanço das ideias desconstrucionistas, partidos ligados à guerrilha e guerrilheiros a partir aí já da Revolução Cubana e tentativa de repetição com Guerra do Araguaia, guerras também com Marighella na cidade, do Caparaó com Lamarck, do Araguaia com Oswaldão. Então, meu filho, qualquer busca ingênua que você fizer lá, você vai dar de frente com isso daí. Desde os anos de 1970, os marxistas, nessa época, a principal força política dita marxista era o PCB. Não, filho, não é desde os anos 70, não, você está enganado. Existe uma disciplina chamada filosofia brasileira. Se você se diz filósofo aí, né, e não é coisa da minha cabeça nem nada, não, isso aí se não me engano, originou na PUC, né? Também na Universidade de São Bento, se não me engano, de uma dita chamada Revolução, Missão Francesa, se não me engano, começou na década de 20 ou 40, logo depois do positivismo, né? Saiu o ecletismo antes, positivismo, e logo depois a entrada da Missão Francesa, que introduziu o marxismo dentro da universidade. Então, na década de 70, esse marxismo já estava bem evoluído, principalmente depois dessa luta entre os marxistas aí, a tentativa de revolução, assim como aconteceu aí na China e em Taiwan, né, que os chineses deram mole lá e deram brecha, os marxistas tomaram poder. Marxistas, quando eu falo marxista, eu falo marxistas, socialistas e comunistas, que é tudo mesmo, faz parte da mesma massa. E nessa época foi dita marxista PCB, Partido Comunista Brasileiro. Uma pergunta, sabe? Vamos lá. O ocidental implementado nos anos 1970 pelos marxistas. Nessa época, a principal força política dita marxista era o PCB. Não só o PCB, mas todos, cada um na sua esfera, né? Leonardo Boff na religião, Paulo Freire na educação e assim por diante. E a esquerda, né? Não só Lula, mas os que antecederam formaram a Câmara. A organização que praticamente deixou de existir na década seguinte. O PT, por sua vez, surgiu apenas nos anos de 1980, em um processo completamente independente do Partido Comunista e da ex-União Soviética, e o Foro de São Paulo. Foi criado apenas na década seguinte. Foi tudo obra do Partido Comunista, uma organização etérea, secreta, manifesta em todo lugar. Sim. Diferente da peste de fascismo e nazismo, ou nazifascismo, o movimento socialista é um movimento internacional, todo mundo sabe disso. Qualquer criança que começou a investigar sabe disso, e a missão dele, cada um foi fazer a sua parte
os militantes, que eu quero dizer, né? Isso é muito evidente. Você sabe as intenções pelos exaltados, ou seja, pelos extremistas, e você, digamos, nota o apreço pelos não mais moderados aí em camuflar essas intenções, né? E como você se coloca aí, creio eu, como um camuflado, sua intenção é encobrir, assim como você está fazendo agora, você tentando encobrir ou ridicularizar, sabe? Todo mundo sabe que a ex-União Soviética não acabou com o fim né, dessa união aí, que também foi uma união imperialista e continua sendo até hoje. A guerra da Ucrânia é uma prova disso. Agora foi tudo obra do Partido Comunista. Por último, as Olavo de Carvalho são irrefutáveis porque tudo aquilo que poderia ser usado em sua refutação é interditado desde o começo. Dados de nenhum instituto oficial de pesquisa são aceitos, já que eles são controlados pelo Estado e pelos grandes monopólios. Todos participam da mesma estratégia globalista. Por exemplo, não se pode aceitar os dados produzidos sobre a eficácia. Ele muda de assunto, né? É uma falácia. Quando você não tem o que dizer, ou quando você não tem profundidade na sua proposta, ou seja, quando ele viu que os globalistas, falar de globalismo já não era o suficiente, ele muda, né? Igual a questão das minorias, né? É uma tática comunista. Como eles perderam os trabalhadores, eles precisam agrupar as minorias. Então, digamos que eles vão tratar sobre, sei lá, machismo e as mulheres. Quando eles começam a ser refutados, ou quando eles perdem a base de argumentação, eles incluem o grupo LGBT. E daí, se eles não conseguem mais, eles incluem um outro grupo, sei lá, grupo dos negros, por exemplo, do movimento negro. E vão incluindo grupos de acordo. Por exemplo, quem sofre gordofobia também é um outro. Essa questão estética também, eles vão mudando o argumento de acordo com a refutação que forem sofrendo, né, no caso, né? Por exemplo, não se pode aceitar os dados produzidos sobre a eficácia da vacina, pois os estudos são financiados pelas grandes farmacêuticas que não produzem por órgãos estatais. Não, meu filho, não é nada disso não. Eu diria também com relação ao estado das vacinas, assim como você usou, vou usar também uma mesma técnica. Aí eu perguntaria de onde veio a origem, né? Eu não tive que criticar em momento algum a China, não vi a China até hoje responder por esse crime e tantos outros, né? Não foi só a primeira vez, não será a última, enquanto ela não mudar seus métodos, inclusive de saúde, né, de vigilância sanitária. Outras pestilências tomarão conta da sociedade. Então, assim como você jogou a ideia da vacina, eu vou cobrir a sua proposta com a minha proposta. Ou seja, você tira o cara do terreno e transfere para o seu terreno, ou transfere para o terreno que você acha mais, digamos, mais fácil de encurralar, né? Essa técnica do Olavo de Carvalho, no entanto, é absolutamente eficaz, permite apresentar em poucas palavras uma tese geral, elucidadora, uma série de fatos conhecidos supostamente atestam. Mostra-se bastante férteis nas redes sociais. O Olavo não parou no Mídia Sem Máscara. Aí eu vou dar uma pausa aqui para ler aqui e simplificar. Peraí. É engraçado que quando ele tenta ridicularizar o Olavo, ele acaba fazendo propaganda do próprio Olavo, né? Quem lê o artigo que vai ficar muito instigado em saber quem é esse tal de Olavo aí, que fez tanta coisa. Ele vai falar do Mídia Sem Máscara, ele vai falar do True Old Speak, que era uma espécie de um protótipo de podcast, cada episódio e tal, dividido em cortes e colocados no YouTube. Aí começa o insulto aqui agora, ó. Ele não consegue ficar sem também, ó. Sua linguagem agressiva é recheada de palavrões, ou seja, ele não julga o conteúdo. Até agora ele não mexeu com o conteúdo, ou seja, nem da obra, nem do pensamento do Olavo de Carvalho. É só insulto e observação comportamental, como se eu fosse julgar o Platão pela maneira dele agir no dia a dia, ou maneira
de Aristóteles agindo no dia a dia ou de Sócrates, e não o conteúdo ou a mensagem da sua obra ou das obras que tenta refutar ou defender. Sua linguagem agressiva para quem? Recheada de palavrões para quem? Com raciocínios como os que indicamos acima. Poderia colocar aqui supracitado, né, só para ficar mais estiloso. Então é cada vez mais o corte de True Speech, uma peça que encerra um raciocínio completo em formato atrativo. Por exemplo, o formato das mídias sociais precisa ser atrativo. A essência da mídia é, digamos, o fato de, digamos, você condensar uma ideia não torna ela menos atrativa, muito pelo contrário, a torna mais atrativa. E aí a pessoa querendo se aprofundar mais ou vai procurando os livros, no caso eu estou procurando aqui nas próprias fontes, ou seja, a indicação de uma fonte já é muito válida. É engraçado que eu nunca te vi indicando fontes, por exemplo, de alguma coisa, um material não marxista, por exemplo, e da teoria política. Não estou falando não marxista ou substituir seu material marxista por um material direitista, não, seria até ridículo isso, mas um material, não digo neutro, mas material dentro da... Se você se propôs a ser um cientista político, indicar autores também que contrastam com Marx, ou desenvolver uma crítica ao Marx, né? Eu acho que eu sou incapaz de fazer isso. Formato atrativo, papapá, o formato de tretas, colocou aqui entre essas, às vezes apontando com alguma justiça absurdice por intelectuais brasileiros, por reafirmar sua autoridade intelectual, passar a tese da instituição da cultura brasileira e atrair mais seguidores. Segue quem quer, bicho. Um espetáculo cômico. Eu senti um pouquinho de inveja, né? Enquanto ele trabalha com cômico, você trabalha com irônico. Que engraçado isso, né? Eu, entre o irônico e o cômico, eu prefiro os dois. Mas entre os dois eu ainda preferia o cômico. Muito bem. Até mesmo a agressividade de sua linguagem, que tanta estranheza produz nos meios de comunicação tradicionais da academia, é feito com o objetivo de preciso. Estamos diante de indivíduos organizados clandestinamente para destruir todos os valores, social, liberdade, iniciativa individual e família. Tais indivíduos devem ser tratados de modo mais expressivo e suave possível. Você não está usando isso aqui para falar do cara, esperou o cara morrer para tentar agredir? Por que você não teve coragem de fazer uma agressão direta para ele? Por que você não convidou ele para um debate? Medo seria? Acredito que sim. Desprezível. Aí ele fala a turminha que matou mais de 100 milhões de apoia, que tem orgulho de vestir vermelho, falando de insolente e desprezível, com que moral? A turma que apoiou guerrilheiros, justiçamento, falando. Agora eles são assim, santos, né? Sacrossantos, né? Agora os novos ditadores da moral, da nova moral. E aí termina aqui sobre essa base, né, construída 2 décadas da crise petista, influência do Olavo de Carvalho, soltou dezenas de milhares de ouvintes, leitores, centenas de milhares, uma concepção na base ideológica, por exemplo, discurso somente sobre essa base foi possível fazer emergir Jair. Aí vai ter que falar do presidente e tal. A outra parte aqui eu vou falar no próximo, senão fica muito... Aí o outro aqui é o olavismo, termina com o Olavo de Carvalho. Só voltando aqui, cara, quando ele fala um negócio de desprezível, eu falo... Só uma curiosidade, assim, então quer dizer que interessante é a modo de falar da Marilena Chauí, da Márcia Tiburi, do Zé Paulo Neto. Esses são interessantes de se ouvir, né? Acredito que não, né? Acredito que não. Então termina aqui. Um forte abraço a todos aí.